pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos do programa Tudo pela Graça. Está na sua casa, no seu tablet, no seu telefone, trazendo mensagens, trazendo alegria. E hoje, em particular, temos o cantor João Carvalho, da Save Music, né? E o pastor Sebastião Carvalho. Eles são da Igreja Batista Nova Jerusalém e realizam um trabalho maravilhoso. E olha, você vai gostar muito do que eles têm em termos de mensagem, de história e de vida. Fique conosco. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Deixei tudo pra trás e te segui, pois meu pecado eu reconheci. Disseste que um pecador podia agora pescar homens para ti. Tantos milagres já presenciei, me pergunto para onde eu irei. Eu quero estar onde tu estás e confiar que nada vai me separar. E se o mar revolto e agitado estiver, e se meu barco ameaça naufragar, mas Jesus aparecer andando sobre as águas, eu não temerei. Pai, se és tu, faz-me andar por sobre as águas e te encontrar. Pai, me ajuda a não deixar o medo me afogar. E ele diz: vem, sim, vem, apenas creia e ande comigo. E ele diz: vem, sim, vem, por sobre as águas ande comigo. E se o mar revolto e agitado estiver, e se meu barco ameaça naufragar, mas Jesus aparecer andando sobre as águas, eu não temerei. Pai, se és tu, faz-me andar por sobre as águas e te encontrar. Pai, me ajuda a não deixar o medo me afogar. E ele diz: vem, sim, vem, apenas creia e ande comigo. E ele diz: vem, sim, vem, por sobre as águas ande comigo. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Este é o programa Tudo pela Graça. Todos os sábados estamos no seu lar, na sua loja, no seu carro, onde você puder focalizar a sua telinha do celular ou do iPad ou do computador. Nós estamos aqui com Tudo pela Graça. E este programa é maravilhoso. E hoje tenho aqui
um pastor querido, o pastor Sebastião Carvalho, da Igreja Batista Nova Jerusalém, né? Irmão é um dos pastores do staff, né? Isso, pastor Juntamente- auxiliar na área de família. De família, né? Juntamente com o pastor Samuel Silva, né? Isso, pastor Irmão já Samuel. está nessa igreja há 30 e cacetada de anos, né? 34 anos. 34 anos, então tô certo, é cacetada mesmo, é anos pra Juju, é anos pra Juju. E antes dela, fomos membros 15 anos da Igreja Batista Nova Peniel, na Nova Tijuca. Peniel. Pois é. É uma igreja maravilhosa, com uma história bonita sim, também, né? sim. Ao longo da sua caminhada, irmão vem lidando com o fortalecimento de lares, de Exatamente. famílias, etc. Mas também você tem dado cursos na área da família, né? Isso. A igreja implantou alguns cursos na igreja ligados a aperfeiçoamento, recuperação, reestruturação de famílias, porque a gente percebe que precisa haver um tratamento específico nessa área. De um modo geral, a pessoa recebe o evangelho para a sua recuperação individual, seu crescimento, seu fortalecimento na fé, mas às vezes abre-se uma lacuna na área familiar. Às vezes a gente percebe que ele é um bom crente, o homem, a esposa é uma boa crente, mas os dois juntos não são bons crentes. Não tem um bom testemunho, não chegam a viver bem dentro de casa, infelizmente a gente Casamento é um negócio complicado. Quem pensa que casamento é uma coisa maravilhosa. Quando você está namorando, no noivado, É uma maravilha. etc., dá tudo certo. Meu amor, minha vida, minha privada entupida. Então aquilo parece poesia botou debaixo pura. do mesmo teto. Aí começa a complicar. Porque são duas pessoas, são dois mundos, Exatamente, são duas exatamente. histórias de vida. Com certeza. Tem um lastro. O lastro de um não é o lastro do outro. Demora. Exatamente. E é aí que entra esse trabalho com casais nas igrejas. Exatamente. O jantar de casais, ele é profícuo? Ele dá resultados bons também? Com certeza. A gente já fez 274 reuniões É? ao longo de 25 Mas tem comida anos. também ou é só papo? Não, é dentro de restaurante. Dentro de restaurante? Dentro de restaurante. Então me convida, porque eu Hoje- isso é bom. A gente dentro do Norte Shopping já fez em 5 restaurantes, já fizemos em um também no Iguatemi, que hoje é Boulevard, já fizemos dentro do Cita América, antigo Porcão Gourmet, hoje estamos no restaurante Brasa Gourmet na Tijuca, e a gente sempre pega um espaço público para poder falar, se possível, para todo o público. Para todo o público. Quando o restaurante permite, a gente fala para todo mundo. Quebra o silêncio do restaurante, embora nenhum restaurante seja silencioso, né? Mas a gente quebra o silêncio para Tem a falar. batida dos instrumentos, das ferramentas e o mastigar dos famintos. A Né? gente leva caixa de som, leva instrumento e falamos para todos e cantamos para todos. Os restaurantes que não permitem, a gente não, obviamente não invade. A gente Não, faz isso. eles não são obrigados a permitir. Não, claro. Né? Mas sempre com a aquiescência da gerência, dos donos. Porque é bom para eles também. Eles podem até achar que não, mas é bom para eles também. Porque a gente faz justamente no dia que não tem movimento. É. Eu gostaria de fazer numa sexta-noite, num sábado-à-noite, mas é o dia que tem movimento. Então vou tirar os clientes tradicionais. Não dá certo. A gente vem num dia que não tem movimento, que é Esse tradicionalmente segunda-feira. ministério com casados, etc., já envolve uma centena de países, né? No Brasil e no mundo inteiro. Esse né? ministério Casados para Sempre foi criado há 45 anos atrás. No Brasil existe há 35. E nós o temos na nossa igreja há 25 anos. Só pela gente ali já passaram quase 3 mil casais. Já E fizemos... você, naturalmente, vocês ali, os irmãos ali, tem testemunhos de pessoas que se converteram por causa lindos, disso. testemunhos lindos. A gente, a cada semestre tem uma formatura que a gente ouve alguns testemunhos, não dá para ouvir todos, porque chegam a ter 40, 50, 60 casais, não dá tempo para ouvir todo mundo, mas a gente pega 1 ou 2 casais que testemunham e Deus é sempre maravilhoso, sempre misericordioso, tem conversão, tem restauração, marido que volta para casa, mulher que volta para casa, filho que volta para casa. Deus escreve sempre uma história linda. Pois é, o irmão trabalha com famílias, isso é um trabalho extraordinário, ministerial, mas a sua trajetória de vida, o irmão é engenheiro civil Sou engenheiro civil. e atua ainda hoje? Eu sou engenheiro civil por formação. Trabalhei com construção de prédios e reformas. Mas seria até objeto até de uma outra conversa um pouco mais prolongada, mas Deus mandou eu sair da engenharia e entrei para a área comercial. Eu me tornei
um consultor de imóveis corporativos. Eu alugo e vendo escritórios e lojas. Mas continua trabalhando na construção de pessoas, né? Não deixa Exatamente. de ser, né? Construção e reforma de pessoas. É, porque no caso do Evangelho é para reformar mesmo, né? É verdade. O cara já é deu verdade. errado. É verdade. O Evangelho existe para verdade. regenerar, para É verdade. reconstruir. Quando eu olhei aqui, você é engenheiro civil, eu abri o primeiro curso de engenharia civil na cidade onde eu moro, que é Itaperuna. Poxa. Engenharia civil, engenharia mecânica, depois engenharia de produção, arquitetura, e etc, etc. Lindo. Eu sou meio doido, mas foi muito bom. Um trabalho muito bom. Bem, Casados para Sempre. O irmão é treinador de líderes desse curso Casados para Sempre. Está em mais de 100 países. O irmão já fez trabalho fora do Brasil? Fora do Brasil, não. Mas em muitos estados no Brasil. Certo. De ponta a ponta, praticamente. Tá? Alguns até financiados por igrejas que têm diversas filiais. Outros até que nos chamam. A gente teve há pouco tempo em Manaus. Já tivemos em Roraima, no Nordeste, em diversos estados. Região central, região... Eu estou te fazendo essa pergunta, essa Claro, colocação, claro. porque o modelo de família no Brasil ele é variado, é complicado. Sim. Tem estados e cidades onde família é uma encrenca. Existe um estado do norte, que eu não vou citar o nome agora, porque é desagradável citar o nome, ele é muito particular, onde família lá é um lixo. As igrejas têm dificuldades de batizar, de agregar os membros que se convertem, pelo fato de que vivem já pela segunda, terceira, quarta, cinco maridos, tem 4, 5 filhos em casa, é um de cada casamento, é uma confusão. É um estado de uma promiscuidade assombrosa, especialmente norte. Verdade. É a região Verdade. mais sombria em termos de família no Brasil. É verdade. Sem citar nenhum estado aqui. Mas quem começa recuperando é a igreja evangélica. É a igreja. Não chega nem a ser propriamente o curso, é a igreja. É a igreja. Que a pessoa já vem, já vai mudando, às vezes até a cultura, e a pessoa quer acertar, porque descobre o modelo bíblico. É. E aí entra o curso para ajudar a reformar um pouquinho Exatamente. esse Conduzir, pensamento errado. ajeitar, né? Casados para sempre. Treinador de líderes, isso é uma beleza. Testemunho, você tem algum testemunho forte aí de recuperação de casamentos? Olha, a gente teria muitos, mas me Centenas, ocorre um agora, por acaso até da nossa igreja, um casal que a gente poderia dizer até que era modelo na aparência. Sim. Olhos claros, aeromoça, pessoa de muito boa aparência Ator até. de cinema, americano. Parecia, né? Parecia. é. Resolveram casar, fizeram um belo namoro, um belo noivado e casaram e foram para a lua de mel. De repente a gente recebe uma semana depois um telefonema dizendo: o senhor pode receber a gente? Eu falei: posso. Aí recebemos, o casal veio, nos visitou em casa e às vezes a gente recebe em casa, né? Algumas pessoas. E eles chegaram dizendo: quero me separar dela, dá tempo? Porque eu acho que a gente consegue desfazer essa história, essa encrenca. Porque eu não sabia que ela era desse jeito. Eu não vou nem entrar em detalhes. E ela disse: eu também não sabia que ele era desse jeito. Não dá mais para viver Eram com esse dois homem. estrupiços que tinham se casado. A decepção foi na lua de mel. Falei: que isso? Não deu nem para se conhecer direito? Ele: não, mas nem quero mais conhecer, porque pela lua de mel já foi isso, que dirá conviver com esse homem. Aí essa mulher também. Falei: vamos fazer o seguinte, solução para vocês. O curso Casados para Sempre vai ajudar. Só que a nossa turma já começou, não dá para entrar no meio. Eu vou fazer uma turma de Casados para Sempre exclusivamente para vocês, que não existe isso. Turma exclusiva, mas nós fizemos devido à urgência do caso. E Deus foi tão bom que eles começaram a mudar. Hoje, graças a Deus, vivem muito bem, estão muito bem de vida, têm uma família linda, e Deus, assim, em questão de meses, porque esse curso dura 3 meses e meio, mudou a história do casal. Ou seja, E esqueceram a história de querer não precisou um matar o outro, de jeito nenhum. Né? Estão vivos até hoje. Mas é o poder de Deus, a graça, os meios, Exatamente. os mecanismos que Deus usa no reino dele são perfeitos. Perfeito. Né? E eu gosto de dizer o seguinte, esses cursos são Casados para Sempre, para casais casados, amigados, amaziados, vivendo Embolados. bem, vivendo mal, até separados, porque às vezes as pessoas estão separadas, mas continuam se amando. É. E é o que mais a gente vê. Eu amo aquele homem, eu amo aquela mulher, mas não aguento mais viver com ele ou com ela. E a gente descobre que existe uma saída. Curso para
noivos e namorados firmes, curso para pais que já o são ou pretendem ser, curso de finanças para quem ganha muito, ganha pouco ou não ganha nada, curso de homem ao máximo, ensinando o homem a se conhecer e descobrir o seu potencial, e curso de mulher única, descobrindo a singularidade que a mulher tem. Na verdade, tudo começa com isso, né? Quando você se conhece, você tem primeiro que se conhecer, se valorizar, para depois conhecer outra pessoa e se valorizar. Ou seja, há um jeito para você. Se você está mal no seu casamento, faça esse curso e creia, Deus tem sempre a solução, uma solução do jeito certo, ou seja, do tamanho do seu sapato, É verdade. de acordo com a sua necessidade. Eu gosto de dizer, Heitor, sempre o seguinte, a solução sabe onde está? Na verdade, não está nem nos cursos. Os cursos Não. são ferramentas. Não. A solução está na palavra. Palavra de Em Deus. todas essas áreas e muito mais outras, porque existem talvez uns 30 cursos, cada um numa área diferente, tudo está na palavra. E quando a gente descobre, poxa, isso quer dizer isso, a gente descobre que existe uma solução e que Deus se preocupa com cada A palavra área da de Deus vida é do ser humano. eficaz para todos os linda, fins. é não tem linda. problema. E é bom trabalhar consertando vidas, sendo instrumentos de Deus É para verdade. consertar. Porque, de qualquer maneira, nós somos ferramentas. Nós não temos as ideias, nós não temos o controle, mas nós somos ferramentas. Porque Deus opera tudo em todos, mas opera através de pessoas. Verdade. Né? Verdade. A gente é um instrumento, mesmo percebendo que a gente não sabe tanto, não conhece tanto, mas vem Deus e opera através da gente, só com a nossa boa vontade, com a nossa O disposição. ser humano é um ser complexo. E a vida a dois não é um mais um dá dois, não. Um vezes um dá 11, que é um perigo, porque a coisa é complexa demais. Nós não nos conhecemos. Eu me conheço. Você não se conhece, você pensa. Na verdade, o que existe dentro de nós é muito mais coisas escondidas do que coisas à descoberta. E quando você pega duas pessoas de família diferente, de culturas diferentes, de raça diferente, de tudo, e põe para viver numa mesma casa, é muito difícil. Só tem um jeito para manter uma família unida no casamento: misericórdia de Deus. É verdade. A graça de Deus. E o desejo de fazer a família dar certo. E o ministério que Deus propicia para verdade. realizar essas coisas. É verdade. Eu costumo dizer que viver casado é como servir a Deus. Porque não foi à toa que em Gálatas 5 Deus comparou o relacionamento de Jesus e igreja com marido e mulher. Certo. Não é um relacionamento simples. Não. Como ser cristão não é simples. Frequentar igreja é simples. É fácil. Né? Bater o cartão lá, botar um livro debaixo do braço, né? A Bíblia, dizer que é crente é simples. Formalmente é fácil. O difícil é viver o evangelho. Como é difícil viver a vida de casal. Uma vida a dois. Então, o que Deus quer é que você seja um cristão modelo a partir da sua casa. Ser crente na igreja é fácil. Difícil é o seu marido dizer que você é crente, a sua esposa dizer que você é crente. Difícil ser crente na igreja, está ficando Poxa, difícil. é verdade. Imagina ser Dentro de crente casa. dentro de casa. Dentro de Né? casa. Porque na sua relação, marido e mulher, tem os filhos, tem os vizinhos. É verdade. Né? Tem os É vizinhos, verdade. tem os amigos dos filhos, certo? verdade. Tem os inimigos dos filhos. E a gente tem que se relacionar com isso tudo, mostrando aqui viemos com os servos de Deus. É verdade. Pastor Sebastião, privilégio de conhecer o irmão. Deus abençoe no seu ministério. Dá um abraço Amém. ao pastor. Samuel Aqui, Silva. irmão Samuel Silva. Um abração nele. Obrigado, Heitor. Volte, nós estamos aqui de braços abertos, portas abertas, para continuar realizando o trabalho de Deus. Tudo pela graça, volta já já. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos que compõem a audiência do programa Tudo pela Graça. Mais uma vez estamos aqui neste sábado trazendo o que Deus tem de melhor para os nossos corações. E sobre a Bíblia, livro por livro, que coisa beleza. Pastor Joaquim de Paula Rosa está conosco aqui, vivo, forte, bonito. Só precisa ficar com os cabelos pretos de novo, porque isso vai realçar a sua juventude mais e mais. De Qual é o livro? 84 anos. Não tem problema, isso é para os outros só, para você Tá bom, procurar. tá ótimo. Qual é o nosso livro de Hoje hoje? vamos trabalhar o Evangelho de Lucas. Lucas. O terceiro dos 4 evangelhos, O médico, o terceiro das 4 narrativas por ângulos diferentes da mesma pessoa,
a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, e somos o que somos hoje pela graça de Deus, e agradecemos a Deus por estarmos também neste sábado, como em todos os outros aqui no programa Tudo pela Graça, neste passeio rápido pelos livros da Bíblia. São 66 livros, e começando lá com o livro de Gênesis, que começa lá na eternidade, antes de todas as coisas, lá no terceiro céu, cada céu com 3 níveis, mas lá em cima, onde o trono de Deus está, a gente vem caminhando então com a palavra de Deus, descortinando para nós esse horizonte bonito que Deus revelou. A Bíblia é a revelação de Deus. Deus falou primeiro pela natureza, depois ele falou pelos profetas e por todos aqueles que, a começar de Moisés de um modo especial, pelos profetas, e chegando ao Novo Testamento pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, e vem falando ao longo dos séculos, através da sua igreja, de todos nós que proclamamos o seu nome, que o amamos, e também aqui, a cada sábado, através desse programa Tudo pela Graça. É muito gostoso, para mim em particular, fazer essa caminhada em todos os livros da Bíblia de um modo rápido, de um modo dinâmico em cada um desses livros. Hoje trabalhando o livro, o Evangelho de Lucas. Lucas é talvez um dos mais preclaros, um dos mais cultos escritores da Bíblia. Ele reúne na própria personalidade várias capacidades, começando, é claro, como médico. Ele era um médico amado, que cuidou de um modo particular de Paulo, mas também de Maria, mãe do Senhor, e de muitos daqueles personagens do Novo Testamento depois da subida de Jesus Cristo. Esse livro foi escrito mais ou menos no ano 60 de nossa época, relatando, é claro, desde o momento em que Cristo entregou a sua vida ali na cruz do Calvário e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, andando conosco mais ou menos durante 40 dias e subindo aos céus, de onde vai voltar para buscar aqueles que somos dele e para julgar este mundo, começando uma nova realidade, um novo céu e uma nova terra. E disso, a Rede Ágatos, com tudo o que ela faz aqui, em toda a sua programação, ela é anunciadora dessa próxima vinda de Jesus Cristo, que a cada dia e a cada semana, a cada mês, a cada ano, os sinais se mostram cada vez mais. Lucas é uma pessoa muito bem preparada. Ele era músico, poeta, historiador, uma pessoa de uma capacidade de perceber o ser humano de uma maneira maravilhosa. O Evangelho de Lucas é o evangelho que contém as músicas principais da cristandade. Ele tinha uma capacidade de perceber o ser humano, a capacidade dos seres humanos, e pelo o seu veio histórico, ele conseguiu, por exemplo, recolher da própria Maria a história do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pintado de tal maneira que nenhum outro evangelho conseguiu. Tanto assim que as músicas, os poetas, os escritores que ao longo do tempo, nesses quase 2000 anos da subida de Jesus Cristo, vêm compondo, escrevendo, vêm anunciando em corais, em quartetos, em solos, enfim. Lucas teve essa sensibilidade de deixar para todos nós essa riqueza cultural pouco encontradiça em qualquer outro dos escritores da Palavra de Deus. Este evangelho foi escrito de Cesareia, foi escrito para os gregos, apresentando Jesus como homem perfeito. Assim como Marcos apresentou Jesus como o servo, como Mateus apresentou Jesus como o Rei dos Reis, Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, aquele que é Deus homem, e ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E o tema central do livro é a universalidade do Filho de Deus, e o verso-chave desse livro, que resume o livro, está no capítulo 19, verso 10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A palavra-chave, portanto, é salvação. Jesus Cristo é o principal personagem com os 12 apóstolos, e ele, Jesus, é visto nesse livro como a pessoa perfeita, como o Filho do Homem.
e como Deus homem. E nós, a humanidade, somos vistos nesse livro sendo irmanados por aquilo que Jesus, nosso Salvador, veio fazer. Ele veio aqui para isso, para implantar aqui na terra, de um modo definitivo, o reino de Deus no coração daqueles que o aceitam e estabelecer a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas deixa, então, para a igreja de Jesus na face da terra uma riqueza extraordinária que vem sendo trabalhada ao longo dos séculos até agora, como trabalhada vem sendo aqui pela nossa rede Ágatos, a rede para o bem. Que Deus nos abençoe para que cada vez mais amemos a Bíblia, que cada vez mais conheçamos cada um dos livros da Bíblia, que cada vez mais conheçamos Jesus Cristo, nosso Salvador, presos aqui no tempo, até que nós sejamos recolhidos para a eternidade de onde viemos, de uma maneira tão maravilhosa como o nosso próprio pastor Heitor vem trabalhando também em sua literatura, principalmente no livro que lançou recentemente, que vem fazendo sucesso. Graça e paz a todos, até o próximo sábado. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Jesus, tesouro escondido que encontrei, eu venderia tudo para tê-lo, tornar-me semelhante a Ele. Jesus me encontrou primeiro e me comprou, pregado no madeiro me amou, oferta impagável derramada por mim. Jesus, eu te seguirei. Mesmo que me custe tudo, me rendo. Eu te seguirei. Jesus me encontrou primeiro e me comprou, pregado no madeiro me amou, oferta impagável derramada por mim. Jesus, eu te seguirei. Oh, mesmo que me custe tudo, me rendo. Jesus, Jesus, eu te seguirei. Oh, mesmo que me custe tudo, me rendo. Eu te seguirei, Jesus. O que deixei não importa mais, preciso só de ti. Não olharei mais para trás, quero viver pra
tudo sempre, sempre mesmo que me custe tudo. Me rendo, Jesus, Jesus, eu te seguirei. Mesmo que me custe tudo, me rendo. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Este é o programa Tudo pela Graça, o programa nosso de todos os sábados às 14 horas. E eu recebo aqui o cantor João Carvalho. Não é João de Carvalho, não, é Carvalho. Na verdade é João Victor de Carvalho. João mas a Victor gente- de Carvalho, você cortou o Victor e o D jogou fora. Isso, é. Ah, uma pena, mas tudo bem. Você é aqui do Rio de Janeiro mesmo? Sou do Rio de Aqui mesmo, Janeiro. né? Você é de qual igreja? Igreja Batista Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, que é da Convenção Nacional. Isso. Isso. Você sabia que são várias denominações batistas, né? É verdade. Tem a Batista Convenção Brasileira, Sim. tem a Nacional, que é Nacional. a Nova Jerusalém Nacional. Carioca. Tem a Carioca é da Brasileira. Ah, sim, perdão. É do antigo estado da Guanabara que Ah, virou a tá, Carioca. E a entendi. Fluminense é do lado de lá. né? Entendi. Tem a Convenção Fundamentalista, tem a Aham. Bíblica, tem a Regular, né? Meu Deus. E todas as convenções batistas fazem parte da Aliança Batista Mundial. Ó, Então, cá embaixo há uma certa divisãozinha, mas lá em cima todas estão unidas lá, É isso aí, com a graças a sede Deus. em Londres, né? Amém. E o meu pastor anterior ao atual, quando eu era membro da primeira Niterói, Fanini, era o presidente da Aliança Batista Mundial. Fanini. Foi durante muito tempo. Bom, você começou a cantar jovem, 13 anos por aí. Na verdade, na igreja comecei a cantar aos 15. Aos 15. Na verdade. E tem um tempinho. Vai fazer barulho em casa, né? Ô, Já alguma coisa, né? É. Pois bem. Você, aos 17 anos, foi convidado para integrar o time de vocais do renomado Ministério Nova Jerusalém. Jerusalém, né? exatamente. Você se destacou lá em qual é a sua voz? Eu sou tenor. Tenor, né? Tenor. É. Primeiro tenor ou o barítono? É mais para barítono. Barítono, Eu sempre tenho que cantar, a gente vai se ajustando, Vai né? se Mas ajustando. é Então, mais pra é o barítono. tenor chamado barítono. Você vê que falando, o pessoal sempre fala assim, a sua voz não parece com o que você canta, né? É. Porque falando é um pouco mais grave. Que é o chamado primeiro baixo, né? É. Primeiro baixo, né? Você teve parcerias com o pastor Samuel Silva. Isso, é. Mantém essas parcerias? Sim, até hoje? sim, É? sim. Hoje eu sou líder de louvor lá na Jerusalém, um dos líderes de louvor. E já compus canções com o pastor, né, que já tem uma história, eu já componho desde os 17, então em algum momento a gente se encontrou para compor, né? Normalmente quem canta acaba compondo, e quem, né? Poucos são os que começam compondo e passam para cantar. Porque é o contrário. Conheço muitos que cantam e não compõem, É. não compõem, assim, é surpreendente. Porque para mim é muito natural, principalmente quando você está ministrando e você está vivendo uma experiência ali com Deus e que algo começa a fluir, algo começa a sair, né? Então ideia sempre vem, mas... É uma expressão que as pessoas pouco não conhecem, que é o backing, né? É. O backing. É muito comum nos Estados Unidos, só que os Isso, cantores é. fazem apoio de voz. Exatamente. juntamente. Eu conheço alguns famosos, né? Sim, Cantores hoje que começaram com como backing, backing né? vocal. É. Mas você já participou com backing com Aline Barros, Sim, Eli Soares, sim. Antônio Cirilo Aham. e Alexandre Pilar. Sim, né? Você exatamente. tem amizade com esses? Então, na verdade, com o pastor Alexandre Pilar, sim. Eu tive oportunidades quando a Aline Barros e o pastor Antônio Cirilo foram lá na igreja, né? Então, eles precisavam de um time para compor, fazer um vocal, e aí eles escolhendo... E você né, entrou nessa. Eu fui um deles, exatamente. Eu te seguirei. O que significa isso para você? Então, a música Eu Te Seguirei, ela nasceu de uma parábola, né? De Mateus capítulo 13, das parábolas do reino, onde Jesus ele fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo. Né? E ele, tendo encontrado esse tesouro, ele voltou, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele tesouro. E eu lembro que a primeira vez que eu li essa passagem, eu ainda era muito novo, eu fiquei com essa frase na minha cabeça e levei muitos anos para compor uma canção sobre isso. Mas aquilo me mexeu tanto comigo, porque eu falei, um homem voltou, vendeu tudo que ele tinha porque ele achou algo aparentemente muito mais valioso.
E eu entendi que se você não entende o reino de Deus dessa maneira, você não consegue seguir a Cristo. Não. O próprio Senhor Jesus, ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Se você não entende que qualquer coisa que você tenha não se compara ao valor da proposta que Jesus veio trazer, que é o próprio reino, você não consegue seguir a Cristo. Você vai abrir mão dele por qualquer outra coisa. Então ele precisa estar em primeiro lugar. Mas a musicalidade sua começou em casa, começou com a família, né? Sim, eu sou irmão do meio de 3 homens que todos cantam, compõem. Meus irmãos são produtores, meu irmão mais novo é multi-instrumentista, minha mãe sempre cantou, então a música sempre foi... Meu pai, ele era DJ, né? Então a música sempre teve na família. Sempre teve na família. E você vive da música hoje? Ainda não. Ainda não. Tô caminhando para isso. Trabalhar duro ainda. Tô caminhando para isso. Porque a Save Music está sendo uma porta para isso se tornar uma realidade. A gente usa hoje, as expressões hoje em relação à música é o EP, né? Sim. EP, É. né? Na minha época de música, eu cantava em quarteto, cantei em 3 Ó, que legal. quartetos, saí quarteto, etc. Tentei fazer solo, mas todo mundo se assustou, parei para não Pô, mas deu certo semear para compor o quarteto. desespero em lugar nenhum, né? Pois bem. Mas na minha época era chamado compacto simples, 2 músicas. Depois compactos duplo, 4 Sim. músicas. Depois o LP, que eram 6 em cada lado, né? LP. Tinha muitos LP lá em casa. significa o que exatamente? Tinha muitos lá em casa. Olha, a sigla eu não lembro, vou ser bem lembro. sincero, mas geralmente é um compilado que basicamente tem uma média de 5 a 6 músicas, né? É mais reduzido, que antigamente eram 10, 12 músicas. Até 12, né? É isso, exatamente. É os CDs da a minha igreja edição eram- moderna de um compacto duplo. Exatamente. E é interessante Edição porque... eletrônica, diríamos assim. A gente antigamente, às vezes, comprava um CD por causa de uma música. Eram 12, mas a gente gostava de uma música e a gente comprava. Então hoje a gente tem a oportunidade de ter um compilado de músicas com menos músicas, onde você consegue apreciar um pouco aquelas poucas músicas. Eu acho que o single também é uma oportunidade de você não precisar lançar 12 por causa de uma, né? E aí o público ele tem a oportunidade de ter mais contato com aquela música e aí você vai lançando aos poucos. Mas né? o boom na época da música, falo música em sentido geral, porque a Sim. música é uma coisa só. Toda música é música. Isso. Né? Tem a música que é para louvar a Deus, tem a música que não é para louvar a Deus. Exatamente. Mas a música é um instrumento perfeito que Nome de criado por harmonia e Deus. ritmo. Mas na época dos booms da música, Jovem Guarda, etc., Beatles lançavam um LP com 12 músicas, todas elas eram sucesso. Como é que eu não sei como é que podia? Pois é. E É uma muitos raridade. cantores assim, todas. Tem músicas que eu decorei quando era jovem, canto, decorei errado. Né? Se for Acontece. cantar hoje, eu canto errado, mas canto. Acontece, Né? acontece. The Animals, com a Casa do Sol, de House and Rising Sun. É sucesso até hoje, rapaz. É. E é muito raro. Na verdade, sim. Eu acho que a estratégia do single e do EP, como você é um compositor, você não quer saturar várias músicas por causa de uma que você aposta nela. Então você tem hoje a oportunidade de lançar uma e deixar o público ouvir. Aí você vem com uma nova, isso gera uma expectativa no público, você não meio que descarta, né? Talvez várias músicas que também tenham potencial. Porque é muito raro você conseguir isso que o Beatles conseguia, sendo bem sim. sincero. Vai logo. raro, Mudou é tudo, muito né? raro. Porque hoje tudo muito rápido. As Exatamente. coisas chegam rápido, mas também passam rapidamente. Acho que as pessoas apreciavam mais antigamente. Não se tinha tanta opção de lazer, Sim. de sensibilidade. É verdade. Lazer com sensibilidade, que é a música. Exatamente. A música não deixa de ser uma coisa agradável para os nossos ouvidos e para o bem-estar da alma, independendo da qualidade do conteúdo em relação ao espírito. É verdade. Que mensagem você deixaria para os homens e mulheres que estão dando um sim para o Ministério da Música hoje? Investindo no Ministério Musical. Sim, eu acho que a gente precisa entregar a verdade. É interessante que a gente hoje, a gente está falando da evolução da música com o tempo, e como compositor, eu falo isso de certa forma com propriedade, porque hoje em dia o mercado da música, como o senhor falou, né? A música é um mercado. Né? Para quem está querendo investir no mercado da música, precisa conseguir achar um equilíbrio entre entregar aquilo que é uma verdade de Deus e aquilo que funciona.
Porque hoje em dia as pessoas querem vender e ponto. A gente vê, por exemplo, antigamente não tinham tantas versões como tem hoje. Esses dias eu estava compartilhando com algumas pessoas que boa parte da playlist das igrejas é tudo versão. É como se as pessoas não tivessem nada para dizer, eles estão esperando que dê certo lá fora para trazer para cá. E a gente, inclusive, perde a riqueza da musicalidade brasileira, inclusive. Né? Então, por que é o mercado? Porque a gente procura os atalhos para saber o que dá certo e não Você precisar... está certo com o que você fala. E é uma coisa curiosa que eu tenho observado, é uma certa dificuldade da música gospel, música brasileira, trazer para o seu seio a musicalidade do brasileiro. Exatamente. Forró, São raríssimos. forró. Raríssimos. Shot. Tem o shot Não, santo. antigamente, videira é um baião. É. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. É um baião. No Nordeste isso- tem um conjunto, é em Brasília, chamado Shot Santo. É de nordestino. Exatamente. E as músicas são... Por que não? Eu acho E que isso criou um quantos preconceito, ritmos, né? Mas Quantos ritmos brasileiros podem ser usados na música gospel? é verdade. Qual o problema? Muitos. Aqui tem uma riqueza enorme de... Musicalidade não tem religião, não. Exatamente. Letra, sim. Mensagem, sim. Conteúdo, Exatamente, sim. exatamente. Né? Mas a música é música. Até porque a gente entende que Deus inspira o homem para criar. As ideias, de fato, eu creio que vêm de Deus. Então, a gente precisa saber explorar isso, mas com verdade e entendendo que a gente está passando uma mensagem. Como o senhor falou, a mensagem vem de Deus. Então, não é só pelo mercado em si. Eu preciso, sim, querer fazer algo de qualidade, com excelência, entregar algo que funciona, que dá certo, mas que vai tocar as pessoas, que vai transformar vidas, que vai curar pessoas. Mas o que atrai na música não é nem tanto isso, é mais a musicalidade. Exatamente. É ela que faz com que uma música bombe ou não. E assim, tem um estudo, né, que, de certa forma, ele mostra como a música é dividida em melodia, harmonia e ritmo, né? O ritmo mexe com o corpo. E é inevitável. Você, Entendi. mesmo que você não goste da música, seu corpo se mexe. Nem que seja só o pé. Não tem jeito. Tá ligado? O ritmo mexe com o seu corpo. A harmonia já mexe com a sua alma. Porque uma harmonia num campo harmônico menor, ele vai te levar a uma melancolia, uma reflexão. Um campo Vai harmônico provocar maior te leva... reações Exatamente. Na sua alma. na alma. Exatamente. Interessante. Que eu Sem gosto- letra, sem letra. Sem letra. Exatamente. Eu observo muito certos cantores e músicos que vão tocar para animais. Ele começa a tocar, os animais vêm se aproximando e Exatamente. param, ficam próximos. Eles não estão entendendo nada da letra, Sim, sim. nem sabendo que aquilo ali é uma música, mas aquela música mexe com eles. Porque tem uma frequência. Tem uma frequência. Essa frequência mexe com o batimento cardíaco, mexe com o corpo, com todas as Com a sinapses energia cerebrais. neurológica, com tudo. Exatamente. A música hoje é um meio, inclusive, para musicoterapia, para quem tem problema de demência, Alzheimer, é tratamento. Então a música ela tem uma riqueza gigante. Eu É acho imensa. eu, como músico, como cantor, me sinto extremamente privilegiado de poder ter sido abençoado por Deus para Na trabalhar com verdade, isso. meu irmão, a história da música é a história da humanidade. Cada uma em seu tempo, cada raça isso. com A seu música gera ritmo, cultura. Gera cultura. Exatamente. Você é casado, Sim, sim? tem duas filhas. Tem duas filhas? Tenho duas Duas filhas, filhas. uma de 4 e uma de 2, a Letícia 4 e e 2? Isso. Que beleza. Parabéns. Minhas princesas. Letícia e Eloá, né? Isso. Deus abençoe você, seu ministério, sua Amém. igreja. Amém. Tá? Amém. Privilégio receber você. Deus Tudo abençoe meu. você Tudo meu. muitíssimo. Sucesso. Amém. Amém. Entrevistei aqui João Carvalho, cantor da Igreja Batista Nova Jerusalém, uma das igrejas da Convenção Batista Nacional. Voltamos já já com Tudo Pela Graça. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, chegamos ao momento do bloco Li e Gostei. Muito bom, eu gosto, que eu estou aprendendo. Quem sabe no futuro, quando eu crescer, eu vou ficar um homem sábio, né? Que o mesmo se diga a seu respeito, só que você já é sábio, né? Bondade do Brincadeira nossa, nós estamos aqui aprendendo e crescendo É verdade. para o bem comum e para o bem do reino de Deus, como servos dele que nós somos. É verdade. As perguntas, nós temos umas perguntinhas interessantes. Perguntas não são frases, né? Cristo nunca encarou a oração como uma imploração a Deus, nem como um bater desesperado à porta do seu trono. Charles Swindoll. Eu gosto desse camarada. Swindoll é bom, né? Como escrevem, parece que as ideias vão saindo assim, vão aflorando, ele vai jogando assim no papel, na tinta, no computador, será, com uma singeleza, né? É verdade. Tanta coisa boa, Cristo né? nunca encarou a oração como uma imploração a Deus. Não é mesmo, Não é. não é? Né? Nem como um bater desesperado. O homem confunde, né, a oração com imploração ou petição. Oração tem petição, mas nem toda oração é petição, né? A oração, ela
ela visa alinhar o nosso coração à vontade do Pai, à vontade de Deus, Exatamente. naquela conversa, naquela fala tão boa, né? E o agradecimento sobre todas as coisas. Eu posso ter 100 coisas para pedir, mas na verdade eu já recebi muito mais do que isso, que às vezes nem tem consciência. É verdade. Então, primeiro, a gratidão, ela se impõe a qualquer lista de pedidos numa oração. Estou certo ou errado? Não, você está certo, certíssimo, biblicamente correto, porque precisamos aprender com o mestre, a forma como a gente vê a oração de Jesus. Acho interessante, porque você chega em Lucas 11:1, o texto diz que, e terminando Jesus de orar, os seus discípulos fizeram um pedido para ele: Mestre, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou aos seus discípulos. Às vezes eu paro ali em Lucas 11:1, pastor Heitor, e fico pensando, o que tinha na oração de Jesus que levou aos discípulos verem e pedirem para que ele os ensinasse a orar, não é? A oração de Jesus dava vontade de orar, por ele não ensinar, não encarar a oração como só petição ou como imploração o tempo todo, né? Porque as orações já eram conhecidas lá. Os fariseus oravam muito bem, É verdade. tanto quanto discursavam. As orações eram pomposas. Mas a oração de Jesus não tinha a pompa, não tinha a verbosidade, mas tinha o sentido. Era isso que os discípulos queriam aprender. É isso que eles queriam aprender, é verdade. Exatamente. Né? E aí vão lá e pedem. Eu acho que se eu estivesse lá, eu também ia pedir, Senhor, me ensina a orar, É Senhor. porque eu estou errado. Estou entregando listas e mais listas de solicitações, e não é assim. É verdade. Tem nas nossas igrejas, atualmente nem tanto, porque não é muito comum essa questão de orações públicas. Está acabando, está sumindo. É verdade. Mas antigamente eu lembro, tinha pessoas que chegavam a fazer uma oração pomposa. Um dia um diácono chegou e falou: eu ia para o seminário ainda, fulano chegou aí e falou: que como ele ora bem, né? Era uma peste, ele orava bem. A oração dele é muito bonita. Verbosamente, né? Verbosamente. É interessante que às vezes as pessoas, elas, quando vão orar, eu fico pensando nas orações, os pedidos, como a igreja primitiva e como o mestre e os discípulos encareram os nossos pedidos de oração de hoje. Porque nossos pedidos de oração são saúde, passar no concurso, porta financeira, etc e tal. Via de regra, eles orbitam em torno do eixo do meu ego. Eu não quero é? os valores da sociedade. Os valores da sociedade, os É. valores materialistas da Materialista. sociedade. E é muito difícil a gente ver alguém pedindo: pastor, o senhor pode orar para que o meu entendimento seja aberto para eu compreender a palavra? O senhor pode orar para que eu tenha mais fome e sede Eu de nunca Deus? vi ninguém pedindo assim. São pedidos esquisitos que a gente tem hoje em dia. Esquisitos. Esquisitos. Então, fazer oração com listas de pedidos para Deus é tolice. É verdade. Porque Deus sabe exatamente o que nós necessitamos. Então, a verdadeira oração é de entrega, de busca, de derramamento da vida diante de Deus. Não é? Então, não é uma lista de sofrimento, de necessidades, passando para o Todo-Poderoso para ele se virar. Por isso que os meninos viram para ele, viram isso na oração de Jesus e falaram: mestre, nos ensina a orar, a gente precisa reaprender a orar. E estavam certos. Outra coisa destruindo também, aliás, as 3 de hoje serão assim: a culpa é uma arma que solta o tiro pela culatra e nos fere mais do que aquele a quem endereçamos nosso ressentimento. A culpa é uma arma que solta o tiro pela culatra. Em vez de ferir para lá, fere aqui. A coisa que doa mais do que a culpa, A culpa, ela esmaga, né? Ela tem um poder tão esmagador que ela gerou consequências cósmicas no pecado de Adão, né? Então, teologicamente, quando a gente estuda a questão do pecado original em Adão, a questão da culpa é alguma coisa muito forte e no dia a dia, porque o senhor tem desde graus pequenos, da criança que mente para o pai, que não comeu o biscoito antes do almoço, comeu, tem uma culpa que daqui a pouco o pai descobre, perdoa a conversa, mas até a culpa esmagadora, talvez, de um assassino. Como um assassino em sã consciência consegue dormir na prisão se ele tiver um pingo de consciência, pastor Heitor? A culpa é algo esmagadora. a culpa leva à morte, ele leva ao suicídio. Foi o caso de Judas, por exemplo. É verdade. Judas não suportou. Não suportou. Não É suportou. um peso esmagador, né? Para minimizar as consequências da consciência da culpa, existe a racionalização. Que a racionalização é uma coisa que a mente cria para defender o indivíduo. Ou seja, Deus pode nem perdoar, mas o indivíduo que pecou e cometeu uma coisa errada, se perdoa.
Que coisa, né? Uma loucura, né? É o processo da racionalização, né? Tenta dizer que, não, mas eu fiz isso porque ele mereceu. Ele arranja desculpa. Aí ele joga a culpa sempre pro outro, né? Pro outro. Desde Pra se o Adão livrar lá, da né? culpa. Senhor, a mulher que tu me deste. Essa- Antes dela tava tudo ok, mas quem Essa mandou mulher- você me dar uma mulher, Só né? que ele esqueceu de comentar com Deus que a mulher foi tirada dele. Que coisa, né? Né? E a Ele gente tentou mantém pular isso fora. ainda. Tentou pular fora. É verdade, né? E é assim mesmo, não é diferente, não. Mas vamos à terceira frase de hoje. As pessoas especiais, inteligentes, etc., espertas, na arte de resistir à autoridade, têm ideias inegociáveis para justificar o erro. Aquilo que falamos agora há pouco, a respeito da racionalização, né? É verdade. O ser humano esperto, ele tem ideia maravilhosa para negociar o erro. Aquilo que eu falei agora há pouco, Deus pode nem perdoar, mas o indivíduo se perdoa. Até que ponto, né, pastor, vai essa capacidade do ser humano de eclipsar a verdade diante dele mesmo para aceitar o erro como sendo algo razoável ou bom? Ele tenta justificar o injustificável, não é? Aquela questão que o senhor mencionou mesmo, a questão da racionalização. Ele está convencido de que o seu erro é certo, não é? Por uma justificativa que muitas vezes não é plausível. Ele desconsidera a lei, desconsidera o próximo. Ele, na verdade, se torna o próprio padrão legal e o próprio sarrafo, ele se mede por ele. Se mede por ele. É nada mais, nada menos do que o mundo narcísico que a gente vive hoje. E a tendência hoje é aceitar essas coisas todas como normais, né? A normalidade é exatamente a aceitação do anormal, absolutamente errado, de todos os tempos. O Chesterton vai dizer que chegaria o tempo que a gente teria que dizer ao homem que a grama é verde, né? São aberrações. Hoje se vê na sociedade, no pensamento, na conduta, na música, nos escritos, coisas inaceitáveis. Aberrações. É isso aí, né? Tem que explicar o que é o verde. Como é que você explica o que é o verde para alguém? Que loucura, que ele já não percebe que o verde é verde, né? Não percebe o natural, né? Mas é interessante quando a gente tenta olhar o mundo com a ótica bíblica, não é? E a gente vê, às vezes, algumas sutilezas diabólicas, pastor Heitor, e eu acho que uma das grandes sutilezas dele é se enveredar pela academia e querer dinamitar o referencial absoluto de verdade, que quando ele relativiza a verdade e coloca isso na mente de filósofos e de alguns que aceitam essa relativização da verdade, se você relativiza a verdade, não é? Ou como diz no dizer de Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Se você relativiza a verdade, tudo é permitido e eu me torno a lei. Então, se eu me torno a lei e eu amo a mim mesmo como um narciso, olha, na verdade, eu vou justificar o injustificável e, na realidade, não interessa o outro. Isso é o complexo de Deus. É verdade. Complexo de Deus. As pessoas hoje têm esse complexo de Deus. O indivíduo se permite e se perdoa em tudo, mas não aceita nada do próximo. Ele é o padrão. Ele é o padrão. Ele é o padrão. Ou tem uma gíria aí que eu já falo, tá se achando. Nesse caso não tá nem se achando, tá se tendo certeza, né? Tá se tendo certeza. Isso é melhor do que tá se achando. Ok? Voltamos no próximo sábado. Como li, gostei. Esse bloco é maravilhoso, que a gente aprende coisas e até ri um pouquinho também, né? É verdade. Um abração. Muito obrigado. Até lá. Tudo pela